Boa noite a todos. Nós vamos fazer o segundo estudo de momentos marcantes, momentos únicos com Jesus, na nova série que estamos a fazer. E vamos ler uma passagem que está em Lucas capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, que diz assim: Aconteceu que, ao apertá-la a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo-os embarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lancei as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: Não temas, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Eu lembro-me que, quando era criança, frequentava uma praia juntamente com os meus pais e um momento marcante de cada manhã era nós irmos ver a saída das redes. Naquele tempo, as redes de pesca ainda eram puxadas por juntas de bois e não somente eu e os meus pais estávamos ali, mas também muitos curiosos se juntavam e apinhávamos-nos à volta dessas redes, que até muitas vezes dificultava a labuta dos pescadores, que tinham que se impor para que pudessem assim realizar o seu trabalho. Algo semelhante acontecia em Genezaré, mais conhecido como o Mar da Galileia. Todas as manhãs, as redes lançadas durante a noite eram trazidas para a praia. E as pessoas apinhavam-se, acotovelavam-se ali, não somente por curiosidade, mas também, com certeza, para comprarem algum peixe para aquele dia. Mas as pessoas que foram lá, que se dirigiram para ver a saída das redes, ficaram desiludidas. Não menos do que estavam desiludidos os pescadores. Neste caso, Simão Pedro, Tiago e João, que eram irmãos, e estes dois irmãos eram sócios daquela empresa juntamente com Pedro. Eles estavam desiludidos, mais do que as pessoas que foram em vão para comprar peixe e para verem algum peixe a pular nas redes, a saltitar nas redes. Porquê? Porque nada apanharam. E entre aquela multidão também estava Jesus. Até porque, quando há fracasso na nossa vida, Ele não se ausenta, Ele está presente. E estava ali por causa da multidão, para lhes ensinar, para lhes pregar a palavra de Deus. Mas com certeza, o Senhor, na sua presciência, Ele sabia que aquela manhã era uma manhã tristonha para os seus amigos, para Pedro, Tiago e João. O desânimo e até uma certa vergonha, aquele sentimento de fracasso pelo facto de nada terem apanhado. No meio daqueles curiosos que estavam por ali, se calhar alguns até diziam algo assim, de modo que eles não ouvissem, mas eles ouviam. Pois eles não sabem pescar. Escolheram as redes erradas. Não era naquele sítio que deviam de lançar as redes. Mas Jesus estava ali. Não somente para remediar a situação, mas estava ali para confortar as suas almas com a sua presença. E Jesus começa a falar então e as pessoas começam a pressioná-lo fisicamente. Ele tem pouco espaço. Ele pede a Simão Pedro, entra no barco dele e pede para que se afastasse alguns metros da praia. E Simão fez isso. Lançou a âncora ao mar para fixar o barco, que estava a meia dúzia de metros da praia. E depois de Jesus ter falado, ele diz a Simão Pedro: lança-te ao mar alto.
lança as tuas redes. Vai pescar agora. Nós vemos aqui a resposta de Pedro. Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas sob a tua palavra lançarei as redes. Eu penso que Pedro aqui que fez um esforço para ser cordial, cortês, polido, até educado. Mas aquilo que ele pensava não estava em harmonia com aquilo que ele tinha dito. Ele estava a pensar, então, mas se nós de noite nós não pescamos nada, nós vamos agora pescar durante o dia. Mas as redes estão quase lavadas, eu vou sujá-las outra vez. E se eu de noite não apanhei nada, agora muito menos haverá possibilidades de eu apanhar alguma coisa. Então, Jesus não sabe, pois isto também não é a praia dele, mas Jesus não sabe que é de noite que os peixes vêm mais à superfície para se alimentar e durante o dia eles procuram mais as águas profundas para não serem vistos. Mas, sob a tua palavra, lançarei as redes. Eu não compreendo, não é lógico, mas tu dizes para eu lançar as redes e eu obedeço. A obediência no nosso relacionamento com Deus é de suma importância. Basta dizer que Jesus é a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. E a conversão deve-se a um ato de obediência. Face às condições e às exigências de Deus, arrependimento e fé exclusiva na pessoa e obra do Senhor Jesus. Se Deus diz que é dessa forma que eu serei salvo, então eu obedeço. Submeto-me a essas prerrogativas de Deus. E ao obedecer, eu sou salvo. Depois, no nosso relacionamento com o Senhor, durante a nossa carreira cristã, há coisas que não são lógicas, nem tudo é linear, nem tudo merece a nossa concordância. Aquilo que nós pensamos, às vezes, não está de acordo com os pensamentos de Deus. Os caminhos que Ele nos manda percorrer não são os caminhos que nós pensávamos que iríamos percorrer. Por vezes entramos em conflito entre os nossos planos e os planos de Deus. Entre aquilo que o Senhor diz, aquilo que nós pensamos e aquilo que os outros dizem que nós devemos de fazer. Como reagir numa situação dessas? É não consultar não consultar nem a carne nem o sangue e obedecer aos mandamentos de Deus. E dizer à nossa alma, importa mais obedecer a Deus do que aos homens. E obedecer. Senhor, eu não compreendo. Mas sob a tua palavra, eu farei isso. Obedeço. E quando nós agimos assim, haverá bênção. Repare. Versículo 6. Isto fazendo, não somente Simão argumentou com o Senhor, ele afirma que vai fazer isso e fez. E isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompia-se-lhes as redes. Há sempre uma bênção associada à nossa obediência. Ainda para o Senhor, portanto, ainda hoje é melhor obedecer do que sacrificar. Nós, obedecendo, estamos a imitar aquele que foi obediente até à morte e morte de cruz, o Senhor Jesus. A palavra de Deus, aqueles que recebem o Senhor Jesus, que confiam nele, chama-lhes filhos de Deus, filhos da luz. E o apóstolo Pedro chama-lhes filhos da obediência. Portanto, a obediência deve ser uma característica do povo de Deus. E agora imaginemos aquela azáfama. Eles fazem sinal ao segundo barco para irem ajudá-los. As redes que Pedro tinha lançado ao mar estavam a romper de tanto peixe. Eles fizeram sinais para que fossem ajudá-los e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Isto é, se o outro barco não viesse ajudá-los, o barco não tinha capacidade para suportar o peso de tanto peixe. Não tinha espaço. Então dividiram a carga, a pescaria, pelos dois barcos.
E as ordens irrompiam de um e do outro lado. Pedro também participava disso? Não. Tiago, João, ajudantes que estavam nos outros barcos, que estavam no outro barco, todos eles falavam, gritavam, riam-se, estavam efusiantes de alegria. E Pedro, vendo isto, versículo 8, as redes cheias, quase que se rompiam. Simão, vendo isto, ele não participa naquela azáfama, ele está a olhar para Jesus de uma forma refletida, introspectiva, espantado, arrebatado. Prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Ele tinha uma consciência da grandiosidade do Senhor Jesus. Ele compreendia o processo. Os peixes estão na profundidade do lago, vêm ao de cima, são encaminhados para as redes. Só o Deus eterno é que pode fazer uma coisa destas. Então, face a esta maravilha, esta grandiosidade, ele sente-se um pecador. Um miserável pecador. A atitude dele é semelhante à do profeta Isaías, que quando tem uma visão do Senhor, quando ele estava no templo, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. Ele tem esta visão da santidade de Deus. Os serafins cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Ele diz: ai de mim que vou parecendo, os meus olhos viram o Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu vi o Senhor. Eu vou morrer por causa disto. Pedro tem esta atitude. É um momento único entre ele e Jesus. Nem sei se os outros se aperceberam disto. Os outros ficaram admirados com aquela abundância de peixe. Todos eles ficaram. Mas só Pedro é que se prostrou aos pés de Jesus. Há coisas impressionantes que todos veem, que todos sentem, mas só alguns é que são tocados na alma. E muitas vezes isso é um virar de página para um compromisso maior, para um propósito mais alto, para uma missão que é abraçada naquele momento para o resto da vida. Aconteceu com Pedro neste momento único. Ele é como que atropelado por esta situação. E Jesus responde-lhe: não temas, eu tenho um outro trabalho para ti. Doravante serás pescador de homens. Irás pescar almas entregues à idolatria, à ignorância, amarradas pelas tradições inventadas pelos homens, amarradas pelo inimigo das almas, Satanás. E a tua rede vai se encher como se encheu neste dia, como se encheu depois mais tarde no dia de Pentecostes, que cerca de 3.000 peixes, isto é, 3.000 almas se converteram face à pregação de Pedro, o pescador de almas. E mais tarde, ele também contribuiu para que nos dias seguintes o Senhor ia acrescentando à sua igreja aqueles que haviam de salvar, mais peixes para a rede, mais almas para o reino de Deus. Já tivemos o nosso momento único com Jesus nestes termos, conscientes da nossa pequenez, da nossa necessidade, prostrados aos pés de Jesus, dizemos: Senhor, eu não sou digno de nada, eu não mereço nada. Sou salvo pela graça. Se eu viver acima da média, é por causa da tua graça e da tua misericórdia. Se faço algumas boas obras, é porque tu as preparaste para que eu andasse nelas. Se manifesta alguma força, essa força vem de ti. Mas, o que queres que eu faça? Qual o ministério que tens para mim? Específico.
o ministério principal, sem o qual eu não consigo viver. Mostra-me qual é e dá-me a paixão por esse ministério. De modo que eu deixo uma marca. E um dia, quem sabe, depois de partir para a eternidade, ainda seja conhecido por aqueles que me conheceram como um pescador de homens. Que o Senhor nos abençoe. Amém.